E aí, gente, tudo bem? Bom, como combinado, a questão das pessoas que votaram, né? E que a gente se propôs nesse grupo. Então, essa mensagem, ou seja, essa aula de hoje era uma aula para ter sido feita, né, de forma presencial, online, na verdade, não presencial, mas infelizmente, né, eu vou estar impossibilitado de falar amanhã. Então, vocês decidiram que a aula pudesse ser gravada e que eu enviasse para vocês. Bom, o assunto dessa aula, então, foi escolhido pela maioria do grupo, né? Ação versus medo. E aí vou trazer, então, essa aula gravada para vocês, vou disponibilizar lá no grupo e vocês podem assistir depois, né? Então, a gente poderia falar de diversas coisas relacionadas à ação, ao medo, mas uma coisa tem que estar bem fixada na sua cabeça. A ação, ela nos motiva, ou seja, faz você se mover, faz você sair do zero, faz você sair da inércia, faz você sair do momento que você está parada a ter uma ação, você precisa iniciar alguma coisa. Então a ação nada mais é do que fazer você se mover, e quanto mais você se move, menos medo você tem. Então isso é bem claro, né? Porque toda vez que a gente vence uma batalha, vence um adversário, vence uma tarefa, vence uma fase, vence uma ação, vence uma função, vence uma obrigação nossa, a gente se sente mais forte para fazer a próxima, né? Ou seja, ter a próxima ação. Então, a ação ela é uma situação motivadora, te motiva a ir mais longe, te motiva a fazer mais, né? Interessante é que se você estiver distante de alguma coisa, a própria distância ela produz medo. Então, quando você se aproxima de uma situação que você precisa tomar uma atitude, ou seja, que essa atitude seja a ação, você vai fazer e aí você vai sentir o seguinte sentimento: era só isso? Por que eu demorei tanto para fazer, né? A gente tem essa sensação, né? Por que a gente demorou tanto para ter essa ação? A gente enrola tanto para fazer o que precisa ser feito, e aí quando a gente faz, a gente fala: sério que era só isso? Agora, uma coisa é fato: o medo, ele é paralisador. O medo nos paralisa, o medo nos impede de ir, de dar o próximo passo, de fazer, de atingir o que a gente precisa como ação, como meta. E eu vou falar um pouquinho depois sobre meta. Algumas pessoas têm um entendimento controverso do que deveria ser a meta, né? Mas a partir do momento que você olha para uma situação e você se mostra com medo, você não vai conseguir executar essa ação. E isso é um problema, porque você acaba sendo paralisado, impedindo de fazer o que precisa ser feito. Isso é um problema muito grande. Então nós temos que entender que a ação te faz mover, o medo te paralisa. Então isso quer dizer o que, Marcelo? Quer dizer que se você for ativo, fazer o que precisa ser feito, você vai vencer o medo. O medo nada mais é do que o que você não conhece, você tem medo. Porque se você conhece essa situação, você não tem medo, né? Mas a ação, só de você se movimentar e estar próximo, o medo já vai diminuindo. Qualquer tipo de sentimento ruim, ele é diminuído a partir do momento que você está próximo de concretizar aquela ação, próximo de fazer o que precisa ser feito. E aí, você tem que entender que o medo, a gente sabe que não é simples, né? Tem coisa que muita gente tem muito pavor, não é só medo, né? É um nível acima do medo, né? O pavor. Então, tem gente que tem pavor a alguma coisa, já superou aquela barreira do medo, já está no nível acima, né?
que é o pavor. Mas se você não sabe, o medo, ele trabalha de duas formas. Ele vai te dar a autopreservação ou a autodestruição. Um dos dois ele vai fazer com você. É claro que o medo, ele pode ser entendido como um termômetro daquilo que te protege, né? Vai te preservar de uma situação, de um perigo. Mas o medo no nível hard, no nível alto, muito alto, provavelmente ele vai ser negativo para você, porque vai fazer com que você não consiga fazer o que precisa ser feito e vencer, né? Aquela batalha, aquela ação que você precisa, porque às vezes o seu resultado ele está próximo daquele ponto que você falou assim, até que eu chego daqui para lá, meu medo não deixa. Já, não sei se você tem medo de altura, mas na China tem uma ponte que é de vidro. E essa ponte, sendo de vidro, quando você está em cima dela, você vê o chão lá embaixo, é metros de altura. Você já viu pessoas que começam a andar, aí ela bloqueia, ela para. É só ela dar um passinho que ela vai ver que é a mesma coisa que ela pisou um passo atrás, ou da frente ao mesmo. E por que que as crianças, né, uma determinada idade, quanto mais nova, menos percepção do perigo tem, ela anda e passa numa boa, numa plataforma dessa, ou num lugar onde tem vidro. Fizeram um teste, né, com algumas crianças. Então, as crianças que gatinha, que está aprendendo a andar agora, ela não tem noção do perigo. Então, puseram numa plataforma o início normal, né, de estrutura, e no meio dessa plataforma um vidro. E aí a criança que gatinha, ela foi passando e foi embora, passou pelo vidro. A criança estava andando há pouco tempo, aí vamos pensar em 1 ano, 1 ano e meio, 2. Ela foi andando. Com 3, 4 anos, a criança foi, andou um pouco, parou, olhou, observou, e aí foi. A criança de 4, 5, 6 anos, na hora que ela chegou, que ela viu o vidro, ela parou. E o adulto é a mesma coisa. Por quê? Porque aí já tem a percepção do medo. E aí, se ele vai um pouquinho mais, ele vai ver que está tudo bem. Tanto na plataforma que não é vidro, quanto no vidro, ali passando daquela maneira, é seguro e ele pode ir. Então o medo, ele pode te autopreservar, mas ele pode te autodestruir, porque às vezes o medo faz com que você não chegue onde você precisa chegar. Entenda uma coisa, o medo nunca vai promover você em uma empresa. Ah, eu preciso subir de cargo, eu preciso... Tá, você tem medo de fazer o que precisa ser feito? Então, o medo não vai te promover. Ele não vai tirar dessa sua posição e vai botar em outra. Ah, Marcelo, eu gostaria de não trabalhar mais de empregado. Gostaria de sair da CLT. Pois é, você tem medo? Tenho. Então você não vai sair. O medo, às vezes, impede você de abrir 1, 2, 3, 10 empresas. E por incrível que pareça, o medo, ele não é motivador. Ele não vai te motivar a nada, a não ser a ficar onde você está, te paralisar, te autodestruir. O medo, ele mantém você onde você está. Você viu aqui? Sua dor? Ok. Eu tenho a solução. A camiseta nova que eu fiz, vou começar a usar essas camisetas para as pessoas na rua que tiverem dúvida de saber qual é e o que é isso, para elas me perguntarem, quem sabe elas possam me conhecer como profissional que sou e eu poder ajudar as pessoas a eliminar as suas dores e parar de viver com dores já há anos, né? É o que eu tenho feito e é o que eu vou continuar fazendo. Mas voltando aqui, então o medo não vai te motivar a sair do emprego de funcionário, você vai ficar lá, não vai te motivar, não vai te promover no seu trabalho, você não vai subir de cargo, ele não vai ajudar você a abrir nenhuma empresa. Aliás, ele não te motiva a nada, pelo contrário, ele vai te dizer o seguinte: deixa isso para lá, não mexe com essas coisas, continua onde você está que tá bom, não vai mexer com coisa nova, não vai inventar história, não vai inventar uma nova receita, você que trabalha com produtos alimentícios, não, tá bom isso aí, isso já tá bom, que você vai fazer isso aí, vai dar errado, aí as pessoas vão rir de você. Então, ó, para com isso, fica onde você está que tá bom. Isso é o medo, tá? Você acredita que
O medo, ele pode fazer você que tem muito dinheiro achar que você pode perder tudo o seu dinheiro, sabia? Às vezes você tem lá uma reserva, você conseguiu guardar um dinheirinho, aí no outro mês, qualquer coisa que acontecer, bate aquele medo, putz, o dinheiro que eu guardei já vai de novo, ó, fica morrendo de medo. E de fato isso acontece, você acaba criando essa frequência dentro de você e você acaba de fato perdendo tudo aquilo que você havia ganhado. Ele sempre vai fazer você se preservar no que você está, ou seja, vive aqui que já está bom para você, já está bom demais, ou seja, não vai evoluir, não vai crescer não evolui não, porque isso não é para você. Só que se você fizer isso e permitir que o medo faça você viver esse preservar, você vai começar a dar ré do jeito que você nem vai acreditar. E ele vai te destruir. O medo te destrói. Não sei se você já ouviu falar sobre minha vida é estável, eu busco uma vida estável. Nada do mundo é estável. Se você buscar uma vida estável, você vai retroceder. Você vai se autodestruir. Porque nada na vida é estável. A natureza não é estável. O mundo não é estável. Então imagine você sendo estável há 20 anos. O que você ganhava no seu salário, o que você comia, o que você vestia, é estável. Você não vai mudar, você não vai crescer nem diminuir. Mas toda vez que você não cresce, você diminui. Toda vez que você não avança, você retrocede. Então sua vida vai começar a andar para trás. E o medo ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente fique parado, estagnado onde a gente está. E portanto, a gente vai regredir. Por quê? Só tem duas formas da gente crescer. Crescer ou crescer. Não tem outra forma. Não adianta a gente falar, não, eu vou ficar por aqui porque para mim tá bom, o que eu já ganho já me satisfaz, o que eu ganho já me traz, o que eu tenho com Deus já tá bom, com o Espírito Santo já tá bom, a minha vida tá estabilizada. Olha para a natureza está estabilizada. Jesus na terra era estável? Ele ficava só no lugar e só fazia as mesmas coisas? Não, claro que não. Né? Então, o que nós temos que entender? Preservação e destruição automaticamente vai te manter no mesmo nível. E aí você não vai querer sair desse nível. Porque se você se mantiver na preservação, uma hora você vai estar na destruição. Então, automaticamente, você vai querer ficar no mesmo nível. Não vai querer sair daí. E aí? Você vai ter um trabalho enorme. Porque você vai se colocar numa autodestruição. Você vai acabar com tudo. Por quê? Porque nós temos que crescer todos os dias. Nós temos que evoluir todos os dias. Porque nós estamos crescendo, envelhecendo e a gente precisa cuidar da nossa vida. Então nós precisamos ter ações. O medo, para muitas pessoas, dá uma sensação gerada de que qualquer perigo que venha na sua cabeça, você acha que aquilo é algo que você não pode avançar, que você não pode enfrentar. Mas se você não amadurecer, se você continuar sendo criança, se você não ter ou não adquirir maturidade e se mantiver como criança, quando você era criança, imagina quais eram os seus medos quando você era criança. Quais os medos colocaram em você? Os seus pais, a sua família, os seus políticos, os seus patrões, os seus parentes, os seus pastores, padres. Quais P's influenciaram você e colocaram medo em você? Quem aqui, quando criança, ouviu falar da sua mãe: não conversa com estranhos? Você não sabe o mal sem saber
que os seus pais estavam trazendo para você futuramente. Porque se você não conversa com estranhos, como que você vai fazer amizade com pessoas que você não conhece? É engraçado, porque eu estava falando isso com uma pessoa e eu falei para ela sobre isso, né? Ela falou que ela estava ensinando o filho dela a não conversar com estranhos. Através de um livro, inclusive, que ela estava lendo com o filho, tinha uma página que falava sobre isso, e na página seguinte, quando virava, aparecia um monte de pessoas, né? Figurinhas, né? Desenhos de pessoas, explicando que aquelas pessoas eram estranhos e que ela não podia conversar. E foi incrível a resposta do filho. Se eu não me engano, acho que o filho tem 2 anos. E a mamãe, né, essa senhora falando para ele: mamãe, filho, você não pode conversar com estranhos. Tá vendo? Isso aqui são estranhos. Vocês vão acreditar. E eu achei ótimo, eu achei muito, muito forte a resposta da criança. Assim que a mãe virou e mostrou os estranhos, a resposta da criança foi assim: oi estranho, tudo bem estranho? Falando oi para aquelas figuras, chamando aquelas figuras, né, que são pessoas estranhas, de amigo. Oi estranho, falando oi para os estranhos. E é engraçado que nesse tempo ela foi viajar com a família e foi na casa dos pais, que é em outro estado, e eu acredito que é um apartamento, e ele ficava na janela. Na hora que passavam as pessoas que ele não conhecia, ele falava: oi estranho, oi estranho. Então assim, olha as respostas, né, que essas crianças de hoje em dia têm. Então, se você não pode falar com estranho, pensa bem como você tem feito com a sua família, com seus filhos, o que você tem ensinado. De fato, não é bom conversar com estranhos. Então eu passei 3 tarefas para ela fazer com o filho, para ensinar o filho. Então, quando seu filho avistar algum estranho, faça 3 perguntas, ensina ele a fazer 3 perguntas. Como você chama? O que você está fazendo aqui? E o que você quer comigo? É forte isso, não é? E eu falei para ela, e ela ficou parada olhando para mim, tipo, o que você está falando, né? Aí até ela deu uma resposta, ela falou assim: Marcelo, mas essas pessoas mal intencionadas, elas não estão nem aí com isso. Eu falei: não estão, mas não estão porque ela nunca vai esperar uma criança fazer uma pergunta desse jeito. E a criança não vai ficar parada esperando o adulto chegar. Ela vai em direção à criança, ela avança e já perguntando: como é seu nome? O que você está fazendo aqui? O que você quer comigo? Quando um cara que está mal intencionado ouvir uma criança falando dessa forma, firme, como criança, é claro, ele vai falar: melhor não mexer com essa criança não, isso vai me dar trabalho, isso vai me dar problema. Por quê? Porque nenhuma criança vai agir dessa forma, a não ser uma criança treinada. E aí ele vai achar melhor sair fora dessa criança, porque isso vai dar trabalho para ele, né? Então é algo que eu falei para ela, e ela nunca imaginou pensar nisso, e ela nunca tinha ouvido isso. Marcelo, de onde você tirou isso? Eu tirei dos cursos que eu faço, dos meus mentores, inclusive do meu principal mentor, esse, que ele treina os filhos dessa maneira, né? Não da maneira que não converse com estranhos, não fale com quem você não conhece, mas é isso que a gente ouvia quando a gente era criança, né? E hoje, qual é a dificuldade que você tem de fazer novas amizades, de conhecer novas pessoas, de estar em meio a pessoas e conseguir ir lá e falar e se apresentar, falar sobre você, né? Então, é importante, tá? Porque se você tiver dificuldade, medo, né, de falar com o estranho, você vai ter dificuldade, de fato, de fazer novas amizades, e quando você for adulto, você vai ter dificuldade de fazer o quê? Fazer network. E isso vai te prejudicar no seu mundo, né, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus negócios, né? Marcelo, então o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é crescer. Deixar de ser criança, deixar de ser um adolescente e ir para a fase adulta. E isso quer dizer o quê? Que nós precisamos lutar para deixar de sermos menino, sermos adolescente e virarmos um adulto completo. Então nós precisamos deixar as coisas do menino, do adolescente, e a gente precisa virar adulto. Então, quando a gente vira adulto, a gente tem ações
gente tem decisões. E aí a gente toma as ações como um ser humano adulto, um adulto completo. E se você não percebe, talvez você ainda não se atentou, o medo está te impedindo de viver experiências novas. Experiências novas é o que mais faz as pessoas prosperar, é o que mais faz as pessoas crescerem, é o que mais faz as pessoas se desenvolverem. Porque se você não tem experiências novas, todas as suas decisões, elas são infantilizadas. As decisões que você toma na sua vida, se você não tem novas experiências, se você não tem vivido novas experiências, as suas ações, elas são infantilizadas. Portanto, experiências novas elevam o grau de decisão. E se você elevar o grau de decisão, se você aumentar a sua frequência, a sua energia, é o que vai te fazer prosperar. Se a gente não tem novas experiências, se a gente não vive novas experiências, a gente não vai prosperar como a gente deve ou como a gente merece prosperar. Então a gente precisa ter novas experiências para a gente ter novas decisões, e essas novas decisões vão levar à prosperidade. Se você viver uma vida com medo, né? Uma vida medrosa, você sempre vai viver ao lado negativo das coisas. Você sempre vai olhar para o lado negativo das coisas. E se você não sabe, ou talvez você até saiba, o lado negativo das coisas é terrível. Porque o medo é que vai te fazer ficar nessa onda terrível. Pois é. Então, quando você talvez sonha em comprar algo importante para a sua vida, seja o que for, cada um está no nível, cada pessoa tem uma prioridade, cada pessoa pode comprar aquilo que cabe no bolso. Então, tem pessoas que podem comprar uma bicicleta, outras nem uma bicicleta conseguem comprar. Tem pessoas que conseguem comprar uma moto, tem pessoas que conseguem comprar um carro, uma casa. Tem outros que conseguem comprar um avião. Marcelo, avião? Deus me livre, quero ficar distante disso. Meu negócio é o chão. Meu negócio é pisar no chão, é estar com o pé na terra, no asfalto. Deus me livre comprar um avião. Você tá louco? Tenho pavor de avião. Você tem? Por quê? Vasco, se o avião cair, todo mundo morre. De fato, é verdade. Se o avião cair, a maioria das vezes morre. Existem algumas situações que houve-se, né? De pessoas que passaram por um acidente aéreo e sobreviveram, mas na maioria das vezes o avião cai e todo mundo morre. Então talvez isso te traz, né, uma insegurança, um medo, né? Mas e se eu te disser que o avião é o meio de transporte mais seguro que nós temos? Marcelo, o que você está falando? É verdade. Eu fiz uma leve pesquisa e em 2015 não houve nenhuma queda de avião. Mas não houve. E você acha que tem poucos aviões voando, né? Se eu te disser que não tem, talvez a gente não vê. Não sei que cidade você mora, mas se você mora no interior, aqui você vê bem poucos. Às vezes você só ouve, né? E você vê, você vai olhar, já nem tá mais lá. Mas se você morar numa capital, numa cidade onde tem aeroporto, você vai ver que a subida e descida de avião ela é bem significativa. E o avião é muito mais seguro do que o transporte terrestre. Muito mais seguro do que o carro,
Uma moto nem vou dizer, né? Bicicleta. Mas se você não sabe, pessoas morrem até andando a pé. Pessoas morrem olhando, andando, vendo o celular e atravessa às vezes as ruas sem olhar. E aí é onde ela pode ser atropelada, sofrer um acidente e morrer. Mas é lógico, né? Porque falando de avião, né, esse exemplo, quando o avião cai, choca bastante, né, a população, talvez o local, até mesmo o país, porque é uma tragédia, sem dúvida. Na maioria das vezes ninguém sobrevive. E querendo ou não, né, as notícias de uma queda de avião, ela abala muito mais do que um acidente de moto, de carro, mesmo de ônibus, né, que às vezes tem ônibus que tem 40, 42 pessoas, tem 45. O avião tem 200, 300 pessoas, dependendo qual é o avião, né? Mas se você não sabe, existem centenas, milhares de aeronaves no ar ao mesmo tempo. É claro que em determinado fluxo de aeronaves tem a ver com uns dias da semana, talvez em feriado prolongado, mas em média, tá? Se você não sabe, em média, 1.000 voos comerciais, fora as aeronaves que não são computadas. Ah, Marcelo, como assim? Esses dados que eu estou te trazendo de 10.000 voos por dia, ela é só de aeronaves comerciais. As aeronaves militares, que não precisa comunicar o seu transporte, né? Na hora que um avião militar entra no ar, ele não precisa comunicar. Aliás, ele comunica a base e tudo, mas aos números, né, públicos, a gente não tem esses dados. A população não tem os dados, até porque às vezes é um voo estratégico, então as aeronaves militares, elas não são, os voos, né, os horários, os locais não são publicados, como as aeronaves particulares, né? Precisa ser comunicado sim à Agência Nacional da Aviação, mas o público, né, a população sabe qual é o avião que está voando, para onde é, quem é, porque isso não é obrigatório, isso não é um dado público, tá? Agora, você pode imaginar que em 2019 tiveram mais de 42 milhões de voos. Você consegue imaginar o que é isso? O ano 2019 teve mais de 42 milhões de voos comerciais, né? Sem falar, mais uma vez, né, dos militares e dos particulares também, que não são divulgados. Então, o que isso quer dizer, Marcelo? Que você tem medo de avião, provavelmente, ou de voar de altura, talvez, porque você não sabe, você não conhece, você não teve essa experiência. Mas o dia que você tiver essa experiência, você vai ver que esse medo não tem lógica. Esse medo não é necessário. E é muito simples de vencer. Vai, voe, faz uma viagem, nem que seja dentro do seu país, do seu estado, mas tire esse sentimento, né, de medo porque o avião cai. Porque quanto mais medo você tiver, menos você vai avançar nas coisas. Sabe por quê? Porque simplesmente o medo te afasta das coisas. Agora, uma coisa que você tem que saber, para que você possa combater isso: o medo, ele tem um problema. Ele é atrativo. Quanto mais você tem medo, mais medo você vai ter. Quanto mais medo de coisas você tem, mais medo de coisas você vai ter. Agora, uma coisa é fato. Uma coisa é fato.
A ação, ela é assustadora. A ação, ela é assustadora. A ação, ela gasta energia, mas ela move você em direção àquilo que está procurando. Quando você toma uma ação, você vai para onde você já imaginou ou foi programado para ir. É a sua ação. Você sabia que a oração, ela é uma ação para que Deus tenha uma reação? Quando Jesus fez o homem enxergar, que foi o cego Bartimeu, ele teve que pedir para Jesus o que ele queria. Você acha que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas ele teve ação. Quando Jesus perguntou: o que tu queres? E ele: mestre, eu quero te ver. Uau! Que espiritual isso! Ele só queria ver. Tome cuidado. O medo, ele é ladrão. O medo, ele rouba tudo de todo mundo. A ação dá lucro. Mas não é do jeito que eu quero, nunca está sendo, nunca foi. Mas é. A ação dá lucro. Se não é do jeito que você quer, talvez as suas ações não estão sendo feitas do jeito que são para fazer. Mas de qualquer jeito, a ação, pelo menos, você não está e não vai ficar do jeito que você está. Porque se você tiver uma ação, se você tomar uma ação, você vai conseguir aquilo que você precisa. A ação não significa que você vai chegar imediatamente onde você quer, mas vai te tirar da onde você está. Quer anotar isso? A ação não significa que vai te levar imediatamente para onde você quer, mas uma coisa é fato: ela vai tirar você de onde você está. Mas eu estou com medo, eu tenho medo, mas não importa. Põe pressão e leva o medo junto. Mas o medo me faz não gostar disso. Não tem problema. Coloca ele junto e vai para cima. Leva ele junto com você. Leva o medo junto com você. Você vai ver. Ele não vai suportar, ele não vai aguentar, ele vai te deixar aí sozinho. Olha isso. Vai junto com o medo. Leva ele. Ele vai te abandonar no meio do caminho. Uau! Putz, isso é forte. Tá com medo? Vai com medo. Você vai ver, ele vai te abandonar no meio do caminho, ele vai ficar para trás, ele não tem força, ele não tem energia para seguir com você. Você é forte. Marcelo, qual a ação mais certa? Entenda, a ação, ela é verdadeira. Mas mesmo ela sendo verdadeira, ela não vai te levar imediatamente para onde você quer. Mas uma coisa é fato. Mas ela vai te tirar de onde você está. E a partir do momento que ela te tirou de onde você está, então faz de novo. Faz mais uma vez. Repete. Faz de novo. E vai fazendo. Você vai ver. Nossa. Você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. Só do fato dela te tirar de onde você está, isso aí já é. Vai falar com medo, tchau. Me segue se você consegue. Que legal, me segue se você consegue. Marcelo, mas eu tenho medo de quebrar a cara. Não tenha medo. Quebrou? Conserta e vai de novo. Tentou? Não conseguiu? Quebrou a cara? Não pare. Faça de novo. Marcelo, do mesmo jeito? Talvez. Mas se você fizer de um jeito diferente, talvez você não quebre a cara. Talvez ainda você não chegue onde você quer, mas você já deu o próximo passo. Agora, se você fica dependendo dos medos, o medo ele pode mudar de nível, ele pode virar uma fobia,
E será que você está cheio dessas fobias? Fobias do convívio social, e você nem sabe por quê você não consegue conviver com as pessoas. Tá, Marcelo, eu tenho esse medo de convívio social, de estar com pessoas, de falar com pessoas. O que eu preciso fazer? Você precisa tomar uma ação positiva de enfrentamento. A ação de enfrentamento. Estando com medo ou sem medo, vai pra cima. Não fica esperando que o medo vá embora sozinho. Você sabe como o medo vai embora? Na hora que você põe a cara para fazer, você bota pressão, você bota energia e você começa a andar, daqui a pouco você começa a voar, o medo nem vai querer ir junto com você. Vai falar, ah não, isso vai dar trabalho demais, eu vou atrás de outras pessoas, esse cara aí já mudou, essa pessoa já mudou, essa mulher já mudou. Você tem duas opções, lutar ou fugir. O que você prefere? Então, se você não sabe, eu te digo, vamos lutar, vamos para cima, saia do cenário de alguém que vive paralisado, saia fora, muda a sua frequência, muda a sua ambiência, muda as pessoas que você convive. Aí você vai perceber que só de você mudar a sua frequência, as pessoas, você vai perceber que você vai atrair coisas novas, coisas que você deseja. Mas você vai ter que sair de alguns lugares. Os mesmos lugares vão te manter com as mesmas pessoas. Os mesmos lugares vão te manter com as mesmas pessoas. Saia de onde você está. Saia de onde você está. E você vai perceber que você já conseguiu mudar de cenário. Só o fato de você mudar de cenário, você vai perceber que a energia vai ser nova. Você vai ver que novas pessoas vão aparecer. E a sua frequência vai mudar. As pessoas que você convivia não vai mais conviver. Espero que vocês aproveitem essa aula, que isso te dê a vocês um encorajamento e que vocês consigam, né, vencer esses medos e passar por cima de tudo e vai na frente, que o medo vai ficando para trás. Se cuidem, até a próxima semana. Eu vou trazer o outro tema na próxima semana e que vocês possam aproveitar essas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima.